Olá, tudo bem? Eu sou a artesã Fran Luap. Seja bem-vinda aqui no meu canal no YouTube, Mimo Mimar. Hoje eu vou ensinar uma peça que muitas pessoas me pedem, porque elas sempre estão em comemorações. E mesmo quem não está em comemoração, gosta sempre de utilizar. Eu estou falando sobre o suplá. Isso mesmo, o suplá é uma peça que muitas pessoas costumam utilizar sempre na hora das refeições, para deixar aquela mesa posta bem bonita, bem elegante e passar aquele momento ali em família ainda mais gostoso, tá? Então, hoje eu vou trazer para vocês, especialmente este lindo suplá em formato de coração, com barrado com pérolas, tá? É bem fácil de fazer, não se preocupe, você vai conseguir fazer. Se você já tem uma experiência no crochê, você vai fazer isso aqui, ó, no estralar de dedos, rapidinho, tá? Pois com a minha videoaula bem explicada e bem detalhada, não ficará dúvida alguma, eu tenho certeza. Basta que você preste atenção e se ficar com dúvidas, volte o vídeo e tente novamente, tá bom? Ele ficou com um ótimo tamanho, tá? Ele tem aqui aproximadamente na largura 43 centímetros e aqui na altura deu mais ou menos 39, tá bom? Ele ficou com um ótimo tamanho, então você pode fazer aí que você vai conseguir utilizar com certeza nas suas refeições e você vai deixar aquela sua visita babando na sua mesa posta. Então, separe agora os materiais para a gente iniciar a confeccionar o nosso lindo suplá com formato de coração e pérolas no barrado. Para confeccionar nosso suplá, você vai precisar aí de um fio, a cor da sua preferência, tá? Eu vou deixar um número aparecendo aqui na tela da cor que eu utilizei, é o rosa quente. Aqui eu peguei uma outra cor para demonstrar para vocês. Barroco Max Color número 6. Esse aqui é um novelo maior, tá? Para confeccionar o meu, como eu fiz um só para aula, eu utilizei o novelo menor de 200 gramas. Um novelo de 200 gramas dá para fazer um suplá e meio. Você faz um acabado mais metade do próximo, tá bom? Então você vai precisar de duas cores se você quiser dar mais ênfase, mais destaque ao desenho do coração. Eu utilizei o rosa candy e o branco. Aí deu aquele contraste legal. A agulha que eu utilizei para trabalhar foi a agulha de crochê de 3,5 mm. Também precisei de uma agulha de espessura menor para a hora de puxar as pérolas para dentro do fio. Neste caso, eu utilizei essa agulha aqui, ó, agulha Cleia de 1,25 milímetros, tá? Ela é bem fininha. E aí eu passo por dentro da pérola e puxo o fio. Vamos precisar, claro, né, para os arremates, uma boa tesoura e claro que a gente não pode deixar passar as pérolas. Eu utilizei pérolas de 8 milímetros, tá bom? A medida dessas pérolas aqui que eu utilizei. Olha o tamanho da pérola. E basicamente são estes os materiais. Se você quiser utilizar uma cola para fazer os arremates e selar o fio, fica ao seu critério, tá? Fique à vontade. Então, você separa aí estes fios. A pérola, caso você deseje pôr, que dá um destaque muito especial, eu recomendo que você coloque. Se você não tiver de 8 milímetros, pode ser menor, pode ser maior, desde que você consiga puxar o fio Barroco Max Color pelo orifício dela e conseguir trabalhar. Então, agora que você já sabe os materiais, corre lá, separa todos e vamos começar a tecer o nosso suplá juntinhos. Então, eu já imagino, né, que você é um inscrito aqui do meu canal. Se você ainda não for, você se inscreva, ative o sininho, selecione a opção todas para receber todas as notificações de todos os próximos vídeos que eu vir a postar por aqui. E também curta, deixe aí o teu like no meu vídeo, compartilhe com todos os seus amigos e amigas que você sabe que vão gostar deste tutorial. É uma ótima dica para você conseguir fazer aí uma renda extra, trabalhando de casa. Se você faz suplá, anuncia na internet e vende. Então fica a dica aí. Agora vai lá. Tô esperando você pegar os materiais e tô arrumando aqui a minha mesa pra gente começar a fazer juntinhos, tá bom? Pega lá. Vamos lá pegar. Então, pra gente começar aqui, a gente faz essa parte do miolo primeiro, tá bom? Eu vou trabalhar com o rosa candy, a numeração 3526. E depois eu vou fazer as bordas em branco, que é o 8001. Do Barroco Max Color branco, número 6. Para iniciar, você vai fazer aqui o seu nozinho, como de costume, tá? Para prender a agulha no fio. Vamos fazer aqui 35 correntinhas. Após fazer as 35 correntes,
Vamos colocar aqui mais 2 que são para subir. A gente vai entrar agora aqui nesse terceiro ponto e vamos colocar aqui dentro, a gente vai fazer a primeira curvinha, tá? Essas 2 correntes vão contar como meu primeiro ponto alto. Eu vou colocar aqui agora mais 6 pontos altos. Eu tenho que ficar com o total de 7. Desses 7, apenas 5 são especificamente da curva, tá? Um ponto é referente para essa lateral e o outro ponto é para essa lateral. Então, 5 são para a curva. Então, a partir daqui, a gente vai agora fazer mais 14 pontos altos, tá? Se a gente for contar já esse primeiro, o total será de 15. Como eu já fiz um, eu faço agora mais 14. Você tem que se atentar aqui para não pular a primeira correntinha. Então, você puxa para cá para você visualizar essa primeira, tá? Ó, pega aqui na alcinha de cima dela para facilitar. Então, fiz um, olha, bem espremidinho, tá? O segundo, terceiro, e vai continuar assim até chegar no 14º ponto. Eu já fiz aqui mais 14 pontos. E se você achar melhor e mais fácil, você pode utilizar aí marcadores para te auxiliar, tá? Para você não se perder. Então, você vem aqui, olha, e vai contar. Esse primeiro, você sabe que é para essa lateral aqui. Então, você coloca o marcador aqui, para você saber que esse ponto é referente a esse lado. Aí, você vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, você vai colocar o marcador. O que que sobra aqui? Eu colocando o marcador aqui e aqui. Sobram os 5 pontos que são da curva, tá vendo, ó? 5 certinho. Então, daqui até aqui, eu tenho que ter 15 pontos, tudo bem? Fez 15 no total, porque eu já tinha o primeiro, então eu falei 14, mas total são 15, gente. A gente tem que fazer aqui uma diminuição, tá? Porque a gente tem que fazer aquele formato assim, ó, de coração. Então, a gente vai diminuir e aumentar para dar certo. Aqui é a parte da diminuição. Então, você vai fazer 5 pontos altos fechados juntos. Cada ponto vai entrar em uma correntinha de base. Então, você vem aqui, ó. Primeiro ponto, você laça como se fosse fazer o ponto alto normal, ó. Só que você não tira as 2 últimas laçadas, segurei o primeiro. Vou fazer o segundo, eu venho na próxima correntinha de base, laço, venho aqui, não concluo, segundo. Vou fazer o terceiro agora. Entro aqui no terceiro, seguro. O quarto, seguro, e agora o quinto. Segurei. Eu tenho 5 pontos aqui na minha agulha. 1, 2, 3, 4, 5, sem terminar. Agora, basta laçar aqui o meu fio novamente e puxar por dentro de todas estas laçadas de uma só vez, desta forma. Fiz aqui uma diminuição. Agora, a gente vai seguir aqui colocando pontos altos. Eu tenho que ter aqui a mesma quantidade que eu tenho aqui. Ou seja, eu tenho que fazer 15 pontos altos. Então, eu venho aqui, ó. Aqui foi onde eu entrei, eu venho no próximo. Faço aqui o primeiro. Segundo. E vou assim até obter 15 pontos agora. Que aí, eu já vou chegar na parte que eu tenho que fazer a curva. Agora que eu já adiantei aqui os 15 pontos, eu cheguei na curva. Então, se você quiser colocar, fica à vontade. Eu vou colocar aqui só pra mostrar pra vocês mesmo e ficar bem claro o que eu quero dizer, ó. Eu venho aqui no meu último ponto e vou marcar, porque aí eu sei que esse ponto é referente à lateral e não faz parte da curva, exatamente, tá? Feito isso, eu tenho que fazer aqui a minha nova curva, tá? Porque eu tenho uma curva feita, agora a segunda.
Então, para isso, a gente vai entrar aqui, ó, nesse mesmo pontinho onde eu coloquei esse último ponto, tá vendo? Esse lugar aqui, ó. E eu vou colocar aqui todos os meus pontos altos. Então, eu vou colocar 5 aqui, tá? Já tenho um, mas lembre-se que esse um é da lateral. Então, agora eu coloco mais 5. Deixa eu puxar o marcador pra cá. Ó, eu entro com a agulha aqui no mesmo lugar. Vou colocar 5 pontos. Primeiro. Segundo. O terceiro. O quarto. E agora, o quinto ponto, referente à curva. Tenho 5 pontos após o marcador. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Eu tenho que colocar agora o meu primeiro ponto aqui da lateral de baixo, tá? Então, eu viro, já pego esse fio aqui, vou segurando pra cá, pra eu ir trabalhando, escondendo ele por dentro dos fios e fazendo um acabamento. Coloco o meu primeiro ponto aqui. Vou marcar ele pra vocês visualizarem. Este é o meu primeiro ponto da lateral. Nessa lateral, a lateral de baixo, nós temos que ficar com 17 pontos altos. Então, eu já tenho o primeiro, vou fazer agora mais 16, tá? Um em cada ponto de base. Vamos fazer o segundo. O terceiro. E assim, nós vamos até obter o total de 17 pontos aqui. Contando o marcador, tá? O ponto do marcador para lá, 17. Trabalhei aqui os 17 pontos, tá? Assim. Agora, a gente chegou em cima da parte da diminuição. E agora, a gente vai fazer um aumento para continuar trabalhando. Então, a gente vai fazer assim, ó. Aqui, você vai ver, a gente tinha colocado 5 pontos, né, ó? Repare bem aqui. Tudo em um ponto só. 1, 2, 3, 4, 5. Foram esses 5. Eu trabalhei em cima de 2, agora eu cheguei exatamente no ponto central. E é onde eu sempre vou fazer os aumentos. Então, aqui, nós vamos fazer o seguinte. Se antes nós fizemos 5 pontos e fechamos todos juntos para dar a diminuição, agora, no mesmo ponto de base, a gente vai colocar 5 pontos completos, tá? Tudo aqui nesse mesmo pontinho de base. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu finalizo o ponto, tá? É normal. O segundo. Tudo no mesmo ponto de base, gente. Até completar 5, ó. 3. 4. E 5. 1, 2, 3, 4, 5, ó. 5 pontos dentro do mesmo ponto de base. Aqui, eu fiz o meu aumento, tá? Pra compensar a diminuição daqui de baixo. Vou continuar trabalhando com pontos altos em cada ponto de base. Eu tenho que ter aqui 17 também. Porém, lembra que aqui a gente já tinha feito o nosso primeiro ponto? Até que eu deixei o marcador aqui para vocês poderem visualizar? Então, eu vou fazer apenas 16, porque eu já tenho o último. Então, basta eu vir aqui no meu próximo pontinho de base, você tem que ver bem, se você não vai pular nenhum, ó. Entrei tudo aqui, agora o próximo ponto é aqui, ó. Tá vendo, ó? Entrei aqui, agora eu entro no próximo, é aqui do lado. E vai colocando um em cima de cada de base. Fui fazendo, tô no 15. Tem que ver direitinho aqui os pontos, hein, gente? Ó, agora o 16º ponto. Se você não fizer a quantidade certa, vai ficar um lado maior que o outro, vai ficar torto seu coração. Então, fiz o 16º. Como eu disse, o 17º estava aqui, que eram as duas correntinhas que eu fiz para iniciar, tá bom? Então, a gente vem aqui e vai fechar nessa segunda corrente, ó. 1, 2, entro nessa segunda. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo, tá? Fechei, ok? Vai ficar assim, ó. Você vai estar vendo seu trabalho dessa maneira aqui. Tá vendo ali, ó? Desse jeitinho que você vê.
Olha, agora é o seguinte, toda vez que a gente subir a carreira, a gente sobe com 2 correntes e coloca mais um ponto alto no mesmo lugar. Dessa forma, o nosso trabalho não vai ficar com aquela marca que fica feio, sabe? Com aquela ranhura aparecendo, não vai ter, tá bom? Então, aqui a gente sabe que é o nosso primeiro ponto. Eu vou fazer novamente esse primeiro ponto. Então, eu vou subir aqui novamente com 2 correntes, tá? Só que essas 2 correntes, a partir de agora, dessa segunda carreira, eu esqueço. Eu só uso ela como uma escada, eu só uso ela para subir de carreira. Simples assim. Subi, volto aqui nesse mesmíssimo ponto e faço outro ponto. Vou colocar aqui um ponto alto, tá? Então, você está vendo o que aqui? Quantos pontos? Eu tô vendo um ponto. Você tá vendo 2? Não, é 1, tá? Porque a gente vai esquecer dessas correntes. Quando a gente for fechar essa carreira, a gente fecha em cima do ponto alto e esquece as correntinhas, tá bom? Combinado assim? Então, esse ponto aqui, ele é referente à lateral, tá? Sempre vai ser assim. Depois dele que a gente começa a parte da curva, a contagem para os pontos da curva. Eu vou tirar o marcador aqui, eu vou colocar pra cima pra você ver, ó. Então, eu sei que aqui, essa duplinha é como se fosse um ponto só, então, eu vou marcar os 2 como um ponto só. As laterais do nosso coração, os aumentos serão feitos igual qualquer trabalho circular de crochê que você faz, tá? Aquela mesma sequência de aumentos. A primeira carreira você tem um X de pontos, a segunda vai ser o dobro. Depois, na terceira, a gente começa a colocar um ponto de espaçamento entre cada aumento, depois 2 pontos entre cada aumento, tá? É bem simples. Então, aqui eu tenho 5 pontos da minha curva e em cima de cada ponto eu devo colocar 2 pontos, fazendo assim um aumento em cima de cada. Então, de 5 eu passo para 10 pontos em cada curva do coração. Então, aqui eu venho no primeiro ponto, vou fazer aqui, ó, um ponto alto, outro ponto alto, no mesmo ponto de base. Tenho 2. Venho no próximo. Repito, mais 2 pontos altos. Fiz um e volto no mesmo lugar, ó, fazendo o segundo. Vem no outro ponto, coloquei um, coloco mais um. Vai fazer assim até você obter os 10 pontos, tá? Nessa curva aqui, da segunda carreira. Mas tem um segredinho, tá? Pra dar certo o nosso coração. A sequência de aumentos é a mesma, só que tem um segredinho que eu vou passar pra vocês mais adiante. Fiz aqui, conte se você ficou com 10, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, a curva está feita. Cheguei em cima do meu primeiro ponto referente a essa lateral aqui, tá? Nessa lateral, eu vou agora passar a ter 13 pontos altos. É assim, tá vendo? Tá desse jeito o seu trabalho. Nessa parte aqui de cima, sempre vão diminuir 2 pontos, tá? Antes, nós tínhamos, antes dessa diminuição aqui, após a curva, 15 pontos. Então, agora vai diminuir 2. Eu vou passar a ter 13 pontos aqui, 13 aqui. Como diminuiu daqui de cima 2, eu aumento na parte de baixo, tá? Se na parte de baixo, antes, eu tinha 17 pontos aqui, depois desse aumento até chegar na curva, agora eu passo a ter 19, tá? Essa é a lógica, o raciocínio para você saber a quantidade de pontos aqui, tudo bem? Diminuiu 2 aqui, aumentou 2 aqui embaixo, sempre assim. Então, vamos lá. Vou colocar um ponto em cima de cada de base, até ter o total aqui de 13 pontos altos. Quando estiver com 13, eu vou estar bem aqui assim, ó, bem aqui. Porque são 2 pontos antes do ponto central, tá bom? Que aí a gente vai fazer aqui a diminuição novamente e eu vou mostrar tudinho pra você. Calma aí. Vai andando aqui com esses pontos até chegar nessa parte que eu te falei. Faça 13 pontos altos. Fiz aqui os 13 pontos altos, tá? Cheguei aqui naquele ponto que eu falei pra vocês. São 2 pontos antes do meio, ó. O meio tá aqui, então, eu tô 1, 2 pontos antes. Nós vamos agora fazer a diminuição, tá? Então, sempre a gente vai pegar de 5 pontos pra fazer a diminuição e sempre a gente vai colocar de 5 pontos aqui pro aumento, tá?
é uma balança, o que faz em cima faz embaixo. Então, a gente faz assim, essa diminuição. Você vai laçar e vai ver que nesse próximo ponto, vai fazer como se fosse fazer o ponto alto. Mas você não conclui, você segura na agulha a última laçadinha. Vem no ponto da frente, vai fazer a mesma coisa. Laçou, vem aqui, só tira duas e segura a última. Agora, você tem aqui aquela diminuição. Você tá vendo essa brechinha aqui do lado? É aqui que você entra, tá? Pra dar certo, tem que ser aqui, aqui. Então, entra aqui, faz o ponto e não conclui, ó. Segurou. Vem aqui do lado, faz o ponto, segurou. Agora, novamente, aqui no outro pontinho do lado, mesma coisa. Veja que eu tenho 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, tá? 5 sem fechar, sem concluir. Laço e retiro todas as laçadas de uma só vez. Essa primeira laçada é do último ponto, tá? Não é que eu tô segurando um ponto a mais. Retirei tudo. Venho aqui para esse lado, no ponto que não foi trabalhado ainda. Eu trabalhei aqui, então eu entro no próximo. E vou fazer aqui 13 pontos, que é até chegar aqui em cima desse marcador. Fiz aqui os 13 pontos altos e cheguei exatamente em cima do marcador, tá? Que é o último ponto aqui dessa lateral. Temos agora esta outra curva. Nessa curva, você vai repetir o que você fez nessa daqui. Então, você já sabe, vai colocar sempre 2 pontinhos em cada ponto de base, até ter o total de 10 pontos na curva. Completei a minha curvinha. Cheguei aqui na altura do primeiro ponto da lateral. E essa parte de baixo, como eu já expliquei anteriormente, a gente já sabe que ela vai ter 2 pontinhos a mais do que a carreira anterior. Então, antes nós tínhamos 17, agora eu tenho que ter 19. Então, vamos fazer 19 pontos aqui, ó. Você vai seguir assim até chegar naquele ponto central, aonde nós vamos fazer o aumento, tá? Onde a gente vai colocar 5 pontos juntos de uma só vez. Vai seguindo assim até chegar aqui no meio. Fiz aqui os 19 pontos, cheguei exatamente no ponto central, que é esse aqui, aonde eu tenho que fazer o aumento. Então, vamos por 5 pontos altos, todos no mesmo ponto de base. Fiz o meu aumento, vou dar sequência com pontos altos, até chegar aqui e fechar no ponto alto e não em cima das correntinhas, tá? Vou aqui, então, continuar com os pontos altos, gente. Tem que ter a mesma quantidade que teve aqui, tá? Então, ou seja, 19 pontos. Fiz o primeiro e lá vamos nós. Olha, eu já adiantei. Então, aqui eu tenho os 18 pontos e o 19º está aqui esperando, porque eu fiz ele a primeira coisa, né? Na hora que eu subo a carreira, eu já faço ele. E agora, eu vou mostrar pra você aonde você vai fechar todas as suas próximas carreiras, tá? Lembra que eu falei pra esquecer das correntinhas, que elas são como se fosse uma escadinha pra gente subir? Então, é só isso mesmo. Então, você tá vendo o ponto alto e as correntes. Você vem aqui, ó, exatamente em cima do ponto alto. Não é na correntinha, é aqui. E aí, sim, você vai fechar com um ponto baixíssimo. Fechou, ficou perfeito, a gente terminou essa etapa. Vamos para a terceira carreira, tá? Eu vou tirar o marcador daqui, porque ele está me atrapalhando para fazer, e eu acho que você já compreendeu o que é curva e o que é lateral, não é mesmo? Então, olha só, tá perfeitinho. Agora, tem um segredo que você vai ter que fazer para ficar perfeito o seu trabalho. A sequência de aumentos, como eu disse, ela é como se fosse de qualquer trabalho circular, mas tem um segredinho. Então, primeiro, a gente vai fazer nosso primeiro ponto, que é referente à lateral, né? Você já sabe que você sobe com 2 correntes, esquece que tá aqui. Faz de conta que sua agulha veio flutuando aqui no alto, ela é mágica. E aí, você vai agora no mesmo lugar, no mesmo ponto alto onde você fechou, e vai fazer um novo ponto alto. Tá?
fez aqui bonitinho, tem o primeiro ponto da minha lateral, esquece ele. Vamos fazer a nossa curva. Na curva, gente, agora é o seguinte, eu vou chamar essa aqui como curva direita, ou a primeira curva, e essa segunda curva, curva direita, curva esquerda, você chama como você preferir, tá? Mas assim, nessa primeira onde a gente inicia, eu vou fazer o aumento sempre na segunda perninha do meu aumento. O aumento a gente sabe que é o Vzinho, né? Tá? Aqui, ó, um aumento, para vocês verem. É uma letrinha V. Então, quando eu digo segunda perninha, é a perninha que está desse lado aqui. Primeira perninha, é a primeira perninha que você está vendo. Então, não é nela, é na segunda que eu vou colocar na curva do lado direito. Quando eu for fazer o aumento nessa daqui, tá vendo o Vzinho aqui de novo? Ao invés de eu colocar o aumento na segunda perna, eu vou colocar na primeira, tá? Você tem que fazer assim, o inverso do que você fez de um lado, você faz do outro. Então, vamos lá. O aumento dessa carreira, na terceira carreira, a gente vai fazer o seguinte. Ele é um ponto sozinho, fez aqui um ponto sozinho. Na segunda perninha do aumento, eu vou fazer o meu aumento. Então, aqui eu coloco 2 pontos altos no mesmo ponto. Ficou assim, um sozinho, um casado. Vou repetir agora. Tô vendo o Vzinho aqui embaixo? Primeira perninha, apenas um ponto. Segunda perninha, o aumento. Vai fazer isso aqui até você terminar a curva. Essa curva, ela fica com um total de 15 pontos. Se você quiser contar aí para conferir se você fez certa quantidade, são 15. Mas não esquece, não vai contar esse aqui não, hein? Que esse aqui é da lateral. Terminei de trabalhar aqui na minha primeira curva, tá? Como eu disse, o aumento sempre foi feito na segunda perninha do meu V. Tenho aqui o total de 15 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Vou trabalhar até chegar aqui nessa diminuição. Sempre eu paro. Aqui, ó, 1, 2, eu paro nesse terceiro ponto, tá? Eu sempre deixo 2 pontos, que é para eu trabalhar a diminuição aqui. Essa carreira, a gente sabe que ela diminui 2, referente da carreira de baixo. Então, se na carreira de baixo eu tinha 13 pontos altos, nessa daqui eu fico com 11. Então, vou colocar aqui 11 pontos altos, um em cada de base. Fiz os 11. Como eu disse, eu paro sempre no terceiro, né, ó. Tá o meio, 1, 2, paro no terceiro. Faço aqui a diminuição de 5 pontos. Então, vem aqui, igual eu fiz na carreira anterior, ó, entrando um ponto em cada. Não concluo, eu vou segurando na agulha até obter 5. Cheguei aqui, ó, tenho 5 pontos na minha agulha. Vou retirar, ó, todos de uma só vez. Repito aqui a quantidade de pontos igual eu fiz deste lado. Até aqui, tudo bem fácil, tudo igual. O que vai mudar é aonde a gente vai colocar o aumento da nossa segunda curva, tá? A curva do lado esquerdo. Pra chegar ali e mostrar pra você, pra não ficar com dúvida, né? Olha, eu cheguei aqui na parte que temos os aumentos. Tá vendo que aqui eu já tenho meu primeiro Vzinho, olha. Primeiro Vzinho que é do aumento. O segundo Vzinho do aumento. Então, como eu disse, daquele lado lá, eu trabalhei na segunda perna. Deste lado, eu vou trabalhar na primeira perna. Então, a gente já começa fazendo aumento aqui, tá? Então, ó, tô vendo o Vzinho? Na primeira perninha, eu vou fazer o aumento. Então, eu coloco os 2 pontos altos aqui. Tudo bem? Na segunda perna, aí eu coloco o ponto sozinho. O outro, primeira perna do V, eu faço com aumento. Segunda perna do V, sem aumento, tá? Então, eu sigo assim até fazer essa curva toda. Nesta e em todas as demais carreiras, a gente vai fazer sempre assim, tá? O aumento deste lado na segunda perninha e o aumento deste lado na primeira perninha. Sempre nós vamos ter a diminuição aqui do mesmo jeito. Essa quantidade de pontos, ela vai diminuindo até acabar, e aqui vai aumentando,
tá bom? Então, a gente vai terminar essa curva, vai fazer aqui os pontos altos até chegar na parte do aumento. Essa parte de baixo, você sabe que... Ai, quantos pontos eu tenho que ter nessa carreira? Quantos pontos você teve aqui? Nessa segunda carreira, você teve 19, não é? Então, agora, você terá 21, porque aumenta 2, então, 19, 20, 21. 21 pontos aqui, depois a curva 21 pontos. Aí, você vai chegar aqui na parte que você tem esse aumento. Você tem esses 5 pontinhos, né? Quando você fizer os 21, você vai parar sempre aqui, sempre antes do ponto central. Aí, neste ponto central, você vai colocar 5 pontos altos, ok? Fez isso, vai repetir aqui a mesma quantidade de pontos deste lado. Mas lembre-se, o primeiro ponto você já fez, então sempre vai dar um pouquinho, vai dar um pontinho a menos, porque você já tem o primeiro. A hora de fechar, esquece as correntinhas, fecha no ponto alto, fecha exatamente aqui em cima. Esquece as correntinhas. Vai subir a próxima carreira, vai fazer 2 correntinhas e o ponto alto aqui em cima, tá? Igualzinho a gente fez aqui, tudo bem? Aí, a próxima carreira, você vai trabalhar como você sempre fez a sequência de aumentos de crochê circular, tá? Você tem aqui um ponto sozinho e o aumento. Então, você vai passar a fazer 2 pontos sozinhos e o aumento. 2 pontos sozinhos e o aumento, tá? Sempre na segunda perninha do aumento, tá? Você olha aqui, tá aqui o aumento, então, eu faço o aumento aqui nessa perninha, desse lado. Deste outro lado, você sabe que você já começa com o aumento, porque você já vai visualizar o Vzinho e você tem que pôr o aumento na primeira perninha. Não vai se confundir nisso, tá? Colocou o aumento aqui, aí vai fazer um ponto sozinho, outro ponto sozinho, chegou no próximo aumento, vai pôr o aumento aqui, tá? Então, basicamente, já expliquei qual é a lógica do trabalho. Se você é mais experiente, você já tá aí, ó, deslanchando, já tá terminando o seu suplá. Agora, se você não tem mais, assim, tanta prática, então, continua aqui assistindo. Se você tem prática, também assiste, gente. Poxa, vai que eu dou uma dica importante aí que você não conhece ainda, não é mesmo? Eu vou, então, adiantar toda essa parte que não tem segredo, que eu passei pra vocês, e venho mostrar essa parte do aumento, que eu acho que pode ser que algumas pessoas tenham ficado com dúvida, tá? Essa parte não tem segredo, então, você vai fazer aqui igual como sempre. Finalizei. Sempre que a gente finaliza, a gente está olhando dessa maneira aqui para o nosso trabalho, tá? Ele fica de ponta cabeça. Fechei naquele lugar que eu já expliquei para vocês, que é no ponto alto e não em cima das correntinhas. Então, aqui a gente vai continuar tanto nessa quanto em todas as demais carreiras, subindo da mesma forma, fazendo as 2 correntes, voltando no mesmo ponto e fazendo aqui o nosso ponto alto, tá? Não vou mais repetir, que já entrou na cabeça de vocês isso aqui, né? Espero que sim. Essa aqui é a nossa primeira curva. E, como eu disse anteriormente, os aumentos sempre serão feitos na segunda perninha do aumento, tá? Essa carreira, a sequência de aumentos será dessa forma aqui, ó. Você vai trabalhar 1, 2 sozinhos e apenas no terceiro que você deverá fazer o aumento. Então, vamos lá. Fiz um sozinho, cheguei aonde eu tenho o aumento. Essa carreira, eu faço aumento na segunda perna, então, vou colocar outro sozinho. E agora sim, eu faço o meu aumento. A cada carreira que nós trabalhamos, estas curvas, elas tendem a aumentar 5 pontos, ok? Na carreira anterior, eu estava com 15 pontos. Então, nessa, ficarei com 20 pontos na curva, tá ok? Para você ver aí, o decorrer das carreiras, basta ir contando de 5 em 5 o acréscimo. Então, aqui você vai dar sequência da forma que eu expliquei, com os aumentos sempre na segunda perninha.
até chegar em 20 pontos. Quando você chegar a 20 pontos, terá finalizado a curva, certo? Estará aqui na frente. Aqui, você já sabe que vai diminuir 2 pontinhos. Então, nessa carreira aqui, nós vamos ficar com apenas 9 pontos altos aqui, ok? Aí, você vai fazer aquela redução de 5 pontos, que eu já expliquei também. Repete aqui os 9. E quando chegar na curva do lado esquerdo, não se esqueça do segredo. Deste lado, o aumento tem que ser feito na primeira perninha do aumento, ok? Então, chegou aqui, ó, tá vendo o Vzinho? Já vai colocar o aumento aqui, nessa primeira perna. Aí, sim, fez aqui o aumento, coloque 1, 2 sozinho, põe o aumento na primeira perna. 1, 2 sozinho, aumento na primeira perna, porque aqui está o V, ó. O Vzinho a gente sabe que é o ponto de aumento. Vai fazer isso aqui, você vai perceber que, como a gente coloca sempre na primeira perninha, você vai finalizar os 20 pontos aqui para fora ainda da carreira que você está visualizando os aumentos. Não tem problema algum, a quantidade de pontos está certa e o seu trabalho vai dar certo também. Você pode contar e ver. Deu 20 pontos? Aqui nessa carreira vai aumentar 2 pontos. Então, de 21, que é a carreira anterior, nesta você deverá ter 23 pontinhos para chegar aqui no centro do coração. Quando você chegar aqui, você já sabe, vai fazer o aumento colocando 5 pontos no mesmo lugar. Vai repetir os pontos altos deste lado e vai fechar aqui em cima deste ponto alto que nós fizemos junto com as correntinhas, tá bom? Então, olha só, você vai continuar trabalhando dessa forma, sempre diminuindo esses pontos até restar apenas um ponto, tá bom? Ou seja, você vai trabalhar até a 8ª carreira. Nós fizemos aqui juntos, olha, 1, 2, 3, a 4ª já expliquei, já falei tudo detalhadamente para vocês. Então, agora, vocês vão dar sequência com a mesma lógica de sempre, até chegar na 8ª. A 9ª carreira será a última carreira do motivo de coração. E aí, eu venho aqui para explicar, porque vai ter algum detalhezinho diferente, que vai ser aqui na hora da diminuição, e eu vou passar para vocês certinho, tá? Mas até chegar lá, é só repetir essa lógica aqui de sequência que eu falei. O aumento de um lado, aumento do outro, diminuição central, aumento aqui embaixo, tá bom? Somente isso. Então, pausa teu vídeo, adiante até a 8ª carreira, aí sim você retorna aqui que eu vou estar te esperando, tá bom? Então, vamos lá. Agora que a gente terminou a 8ª carreira, eu já dei início aqui na minha 9ª carreira, tá? Já segui fazendo os aumentos e parei aqui em cima, na parte da diminuição, porque é onde a gente tem que fazer algo diferente, tá? Como eu disse na carreira anterior, ficou apenas um pontinho, deixa eu mostrar aqui, ó. Depois do aumento, apenas um ponto antes dessa diminuição. Agora, a gente não vai, ó, tá aqui o aumento, e eu tenho que fazer o meu aumento aqui do mesmo modo, como se não tivesse nada de diferente, tá? Então, a segunda perninha, eu vou fazer o meu aumento, como sempre, tá? Pra dar certo. Aí, nós temos aqui, ó, um ponto apenas antes do miolo. Eu vou fazer, então, uma redução com apenas 3 pontos. E, nesse caso, não vai ser com ponto alto, nós vamos fazer com ponto baixíssimo. Eu já pego, entro com a agulha aqui, nesse primeiro ponto, pego o fio lá atrás, retorno e seguro. Venho neste próximo, pego o fio lá atrás, retorno e seguro. Venho neste próximo, pego o fio lá atrás, retorno e seguro. 3 pontos, tá? Você tá vendo 4 argolas, porque essa daqui é do último ponto. Mas são 3 vezes que eu puxei o ponto baixíssimo. Agora, eu laço novamente e retiro todas essas laçadas da minha agulha de uma só vez. Fiz aqui uma diminuição. Note que eu já caí aqui, ó, o primeiro ponto, tá vendo que é o Vzinho?
é o ponto de aumento. E aqui eu tenho que fazer o meu aumento. Então, nós vamos seguir fazendo o aumento na primeira perninha, os pontos sozinhos, por toda a volta. Aqui os pontos sozinhos, o aumento aqui no bico. E vai fechar na cabecinha do ponto alto aqui, tá? Esquece as correntinhas. Deixa eu mostrar meu trabalho para vocês de longe. Bom, olha só o trabalho aqui, ó, ele tá certinho, planinho. Observe que aqui é onde nós iniciamos, por termos trabalhado da maneira que eu expliquei, quase não dá para perceber aqui aonde é que sobe a carreira, né? Fica um acabamento perfeito. Então, aqui vou terminar, esta é a última carreira, e aí você vai cortar o fio, arrematar, como de costume, e nós vamos fazer o bico de acabamento, após esta carreira aqui finalizada. Olha, terminei a carreira, agora eu vou ensinar um acabamento aqui, um arremate pro final, pra ficar perfeitinho, tá? Então, tá assim, ao invés de eu vir aqui fechar com ponto baixíssimo, eu vou fazer o seguinte, eu já vou cortar aqui o meu fio, uma sobra, e ele está assim. Agora, eu posso puxar aqui, ficou assim, vem com a minha agulha aqui, aonde eu ia fechar com ponto baixíssimo, mas eu venho de trás para frente, passando sobre as duas alcinhas, pego este fio que eu cortei, engancho aqui na agulha, puxo lá para trás, ó. Tá vendo? Puxei. Agora, eu vou aproximar aqui os pontos para fechar. Aproximou para fechar? Você tá vendo aqui em cima da onde tá saindo esse fio? Eu venho com a minha agulha de trás para frente, entro aqui e vou sair aqui. Porque você pode observar, são correntinhas, umas trancinhas perfeitas. Eu vou fazer este ponto que está faltando aqui. Pego o fio, puxo novamente, aproximando, tá? Seguro. Vou colocar aqui, ó. Seguro pra puxar com a agulha lá pra trás. Puxei, ó. Tá vendo? Agora, você não vê onde inicia, onde termina. Fica perfeito, tá vendo? Só que não pode soltar, senão vai afrouxar, tá? Tô com o fiozinho lá atrás, ó. Viro o trabalho com cuidado pra não alongar. Aí, agora, gente, você puxa por uma outra alcinha. Esse fiozinho. Mais uma outra alcinha aqui, tudo por trás do trabalho, tá? Pra esconder o fio. Vamos abrir ele no meio. 3 fiozinhos pra cada lado. Pego numa outra alça, pego metade desse fio. Aqui, sim, eu dou de 3 a 4 nozinhos. O primeiro não pode apertar, o segundo também não, mas aí, terceiro em diante, você pode apertar bastante, tá? Ó. Vou dar 4 nozinhos pra ter certeza que não vai soltar. Agora, sim, eu vou esconder, né, entre os pontos aqui, eu venho com a minha agulha. Vou entrando no pezinho dos pontos. Pega aqui o fiozinho. Vou escondendo, depois eu vou cortar essa sobra e colocar um pinguinho de cola pra ficar um acabamento perfeito, tá? Na frente, ele vai ficar assim. Não dá pra ver aonde que terminou, basicamente, ó. Só que eu puxei um pouco, então ficou repuxado. Deixa eu... Não pode repuxar muito, tá, ó? E fica assim, perfeitinho, ok? Essa parte ficou medindo, ó, vamos ver. Passando aqui, ó, na reta da onde tá os aumentos da curva, tá com 38 centímetros. Se eu medir aqui da parte baixa até o bico, 32. Se eu medir do bico para cá, assim, na perpendicular, 34 centímetros, tá? Mas agora, a gente vai fazer um trabalhado aqui ao redor. Vamos pegar o fio branco, pega a sua agulha aí de espessura mais fina, as suas pérolas. Eu vou colocar no potinho para facilitar. Não tem quantidade. Porque eu vou colocando e vou pegando, tá? Pego a agulha fina, vou colocar aqui, ó, dentro de uma pérola. Deixo assim no esquema, hein, que eu vou utilizar. Deixa ali em espera.
Com fio branco, então, eu vou fazer aqui, ó, um nozinho. E assim, você pode escolher se você quer trabalhar daqui de cima pra lá, ou se você prefere aqui de baixo. Eu optei por começar aqui do biquinho, acho que é mais fácil. Então, vamos virar aqui nosso trabalho. E eu vou prender com um ponto baixo. Olha, a gente vai fazer isso aqui. Então, aqui no bico, depois, ele vai passar a ficar com 3. De início, eu posso fazer já os 3, mas eu começo sempre com 1. Dou toda a volta e na hora que eu finalizo, eu coloco os demais. Então, a gente vai pôr aqui um ponto baixo. Você localiza qual é o ponto central. Vamos achar os 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O ponto central está aqui. Eu entro com a minha agulha aqui. Como eu já fiz a minha alça pra agulha, então, e como é ponto baixo, eu entro aqui, pego o fio lá atrás, retorno e tiro essas 2 laçadinhas. Fiz o meu ponto baixo, tá? A gente vai trabalhar com ponto alto duplo. Então, significa que a gente dá 2 laçadas na agulha e aí faz o ponto. Após prender com ponto baixo, eu vou contar aqui 3 pontos e entrar no quarto. Então, eu vou contar aqui. 1, após eu prender com ponto baixo, tá? 1, 2, 3, no quarto, introduzo a agulha. Vou fazer aqui um ponto alto duplo. Acabou de fazer, você vai tirar a agulha, alongar um pouco essa alça. Pega aqui a sua agulhinha que você já deixou com a pérola, passa aqui dentro. Tem que tomar cuidado, hein? Você vai desfiar todo o fio, se a agulha for muito fina, igual a minha. Aí, ó, empurro e puxo o fio. Volto para a agulha que eu estava trabalhando. Faço aqui 4 correntinhas. Uma serve para fixar a pérola e as 3 são para formar um ponto picô. Mas é mais fácil você contar sempre 4. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vem aqui depois da pérola. Está vendo? Nós temos aqui essa parte, essa abertura ao lado da pérola. Eu vou entrar com a minha agulha aqui. E eu tenho essa perninha aqui do meu ponto alto duplo. Então, eu vou passar com a agulha por aqui também. Assim, ó. Tá vendo? Fica desse jeitinho. Pego o fio, puxo ele por aqui e faço um ponto baixo. Vamos laçar novamente com 2 na agulha para formar outro ponto alto duplo. E é aqui no mesmo ponto, tá? A gente vai ter que fazer 5 pontos altos duplos, sempre pegando no mesmo ponto de base. Em 4 desses 5 pontos, nós vamos ter uma pérola aqui em cima presa com um ponto picô, tá? Laçou, então, eu vou entrar no mesmo lugar, terminar este ponto alto duplo, alongar o fio e pegar uma nova pérola. Peguei a pérolazinha, pego o meu fio, vou passar aqui, ó, por dentro. Às vezes dá uma desfiadinha assim, a gente arruma o fio aqui na agulha, ó. Puxa de volta, apertando, e vamos fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Venho aqui do lado da pérola, onde eu mostrei, tenho essas 2 perninhas. Eu venho aqui e venho aqui, nessa outra parte aqui de trás. Passei ali, o fio ele vem pra frente, automaticamente, aí eu puxo, fico com 2 perninhas e faço um ponto baixo. Tenho 2 pontos altos duplos com pérolas, serão 4. Novamente, ponto alto duplo, no mesmo lugar de base. Finalizo o ponto alto duplo. Alonga. Vamos pegar aqui atrás as pérolas. Venho aqui pra esse fio, vou puxar. Ó, se tiver difícil, faz assim, ó. Dá uma torcida, que deve ficar melhor, ó. Tá vendo que fica preso mesmo na pontinha da agulha? Facilita, daí você empurra a pérola pra lá e puxa. Vamos arrumar aqui, distorço o fio, ajusto pra cá o ponto, 4 correntes novamente. Venho aqui ao lado da pérola, entro nesse vão, pego na perninha de trás, puxo, fiquei com 2, retiro. 3 pérolas, vamos colocar a última. Laço novamente 2 vezes no mesmo ponto de base, vou terminar meu último ponto alto duplo, que terá pérola.
Vamos pegar uma pérolazinha. Alonguei. Vamos pôr aqui, ó. Você tem que ver que a agulha dá conta de passar por dentro da pérola e de puxar o fio, tá? Faço as 4 correntes, 1, 2, 3, 4, ó. 1, 2, 3, 4. Faço o ponto picô, entrando aqui pela frente e aqui por trás. Pegando o fio, ponto baixo. 4 pérolas estão colocadas. Vamos agora, olha, fazer o 5º ponto alto duplo. Lembra que eu falei que eram 5? Mas desses 5, 4 teriam pérolas. Então, 1, 2, 3, 4, já estão com pérolas, vou fazer o 5º. Laço 2 vezes, entro no mesmo lugar e finalizo aqui sem ter pérola, ok? 5 pontos altos duplos feitos. Vamos agora prender com ponto baixo. Nós entramos todos os pontos aqui. Eu vou contar 1, 2, 3, entrar no quarto. Fazendo ponto baixo. Para fixar esse lequezinho que a gente fez, tá? Entre um leque e outro, nós temos que colocar 3 pontos baixos. Então, eu fiz o primeiro, agora o segundo, o terceiro. Esses pontos baixos serão feitos cada um em um ponto de base. Vamos preparar outro lequezinho deste daqui. Então, você vai contar novamente 3 pontos e entrar no quarto. 1, 2, 3, neste daqui é onde eu entro. Laço 2 vezes a agulha, introduzo no quarto ponto. Faço meu primeiro ponto alto duplo. Vamos pegar a pérola. Alongo, é o mesmo procedimento, tudinho. Volta, faz 4 correntes. Volta aqui do ladinho da pérola. Passa para cá e fecha com ponto baixo. Outro ponto alto duplo no mesmo lugar. E assim, a gente vai fazer até obter o total de 5 pontos altos duplos, sendo 4 com pérolas. Mesma coisa. É bem fácil de fazer, parece difícil, mas na hora que você começa a fazer, não tem erro. Lacei já 2 vezes meu fio, vou fazer aqui o terceiro ponto. Afrouxa, pega a pérola, pega o fio, passa por dentro, ajustou, 4 correntes. Volta aqui, vem aqui, fechou com ponto baixo. Vamos fazer o último ponto alto duplo com pérola. Ó, é bem prático se você deixar num potinho do seu lado assim, sabe? Ó, aqui eu vi que ia dar ruim. Vou enrolar pra puxar. Ajuda bastante se deixar um potinho com as pérolas, viu? As 4 correntes, volto, faço ponto baixo. Pronto, ó. 1, 2, 3, 4, já temos as pérolas, vou fazer o 5º e último ponto alto duplo daqui. Prontinho, mais um lequezinho feito. Vamos contar daqui da onde eu prendi, eu conto o próximo, tá? 1, 2, 3, no quarto eu entro, faço ponto baixo, entro no próximo, outro ponto baixo e no próximo também. São 3 pontos baixos presos entre um leque e o outro, tá? Vai repetir o leque, então, vai contar de novo no próximo ponto. 1, 2, 3, no quarto você entra. E vai repetir o leque que eu acabei de explicar. E tá ficando assim. Vai subir, vai trabalhar dessa forma sempre, em tudo, tudo. Quando chegar aqui no meio, aqui a quantidade você vai ter que dar uma adaptada, tá? Por causa do miolo. Esse miolinho aqui, fiz assim, ó, coloquei os 3 pontos baixos, tá vendo? E aqui no miolo eu fiz a união de 2 pontos baixíssimos, tá? Pegando de um lado e do outro. Aí, eu fiz 3 pontos baixos normal e retornei fazendo os leques, tá ok? Não tem erro. No finalzinho, eu coloquei mais 2 pontos baixos e fechei com ponto baixíssimo para finalização. Então, eu vou adiantar aqui até chegar aqui em cima no topo, tá? Porque até chegar aqui é apenas repetição. Isso aqui que eu acabei de explicar para você todas as vezes. Eu só vou mostrar aqui para você não ficar com dúvida na hora que eu fiz a diminuição e comecei pro outro lado, tá?
Como ele ficou perfeito, a mesma quantidade de pontos que tem de um lado, ele tem do outro, então vai dar certinho, tá? A distribuição desse biquinho aqui. Então, vai trabalhando até chegar aqui em cima. Já adiantei aqui, ó, toda essa lateral. Parei aqui pra falar um detalhezinho, né, de como a gente vai fazer esse miolo. E uma adaptaçãozinha que você vai ter que fazer. Nesse daqui, na hora de fazer a contagem dos pontos, quando eu cheguei naquela parte onde eu iniciei a minha carreira, que tá difícil de eu achar, aqui, ó. Essa parte aqui onde eu iniciei, lembra que eu sempre subia com as duas correntinhas e falava que não era para contar como ponto, né? Então, eu não contei, ignorei ela. Então, eu prendi aqui, ó, ignorei e contei o próximo. Então, 1, 2, 3, entrei no quarto. Ou seja, se eu contar ele aqui, são 5, mas eu ignoro. Aí, o que acontece? Quando eu chego aqui em cima, eu vou acabar de fazer isso aqui, e daí eu tenho que contar. 1, 2, 3, 4. Se eu for entrar no quarto, vai dar aqui, ó. Colocando aqui, eu só tenho isso aqui de pontos para trabalhar. E eu quero ter 3 pontos baixos aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o ponto baixo um ponto antes. Se eu tivesse contado como ponto, já teria caído automaticamente aqui. Então, ó, eu prendi o último aqui, fiz 1, 2 e entrei no terceiro. Vou fazer os 3 pontos baixos. Tá? Feitinho. Tenho aqui este ponto, o ponto central e este outro aqui. Eu vou fazer uma diminuição com 3 pontos, tá? Então, eu entro aqui, pego o fio, puxo. Entro aqui, pego o fio, puxo e entro aqui do lado, pego o fio e puxo 3 vezes. Agora, eu pego e tiro todas de uma só vez, ok? Venho neste ponto, vou fazer meu primeiro ponto baixo. Tem que ter 3, então, 1, 2 e 3. Assim, eu vou conseguir fazer do mesmo jeito que eu fiz desse lado, deste outro. Então, eu laço aqui e vou começar a fazer os meus lequinhos com pérolas. Vou contar 1, 2, 3, entrar no quarto e começar a fazer. Porém, quando nós estivermos terminando, nós vamos ter que fazer uma adaptaçãozinha aqui embaixo, ó, também. Olha, nesse daqui, eu havia contado o pontinho de subir a carreira como um ponto. Então, deu certinho, eu tinha prendido aqui e fiz 1, 2, 3, caiu no quarto certinho, fiz os 3 pontos baixos, fiz aqui a diminuição, tá vendo? Fiz a diminuição e segui fazendo daí os leques tudo normal, a cada 4, tudo sequência certinho. Quando eu chego aqui no final, eu faço uma adaptação novamente. Por quê? Aqui eu prendi, fiz no quarto ponto os 3 pontos baixos. Para fazer o último leque, eu antecipei um ponto, olha, eu prendi aqui, daí eu fiz 1, 2, entrei no terceiro, ao invés de ser no quarto. Aí, eu fiz todo o leque, pulei 1, 2, 3, e o quarto deu certinho aonde a gente iniciou. Aí, basta fazer os 2 pontos baixos que estão restando e fechar aqui com um ponto baixíssimo, dar nozinho e fazer o encerramento da sua peça. Então, você só vai ter que prestar atenção nisso. A hora que você tiver aqui, vai fazer aqui tudo bonitinho. E a hora que você chegar aqui embaixo, que você for fazer aquele último leque, você entra um pontinho antes, que daí, na hora de terminar, você vai conseguir contar certinho para cair aqui. Então, basta você finalizar agora a sua peça, como eu já expliquei. Se ficar com dúvida, retorne o vídeo, veja com calma, tente fazer novamente, que eu sei que você vai ser capaz de fazer. Eu tentei passar bem explicado, o mais explicado possível, para que não restasse dúvidas, e assim, todo mundo que faz já um pouquinho de crochê, pelo menos, consiga fazer esse suplá, porque, né, ele ficou, assim, muito charmoso, muito delicado, muito lindo. Eu sei que ele vai ser campeão de vendas, então, por isso que eu quero que muitas pessoas façam, tá? Esse aqui já está finalizado, eu vou medir aqui, ó, com vocês visualizando, para ver o tamanho que ele ficou. Ó, você tem que assentar ele direitinho, tá bom, gente? É que ele tava todo embodocado ali no canto, tá amassadinho. Lateral, aqui, largura, 43,5, quase 44 nessa largura. Aqui na região do meio, deu 33
34, 33,5, 34. E medindo assim, ó, daqui da pontinha, na parte do biquinho, no segundo leque aqui em cima, tá? Para o biquinho, deu 38, olha. Tá dando pra ver onde que eu tô medindo? Aqui no biquinho, deu 38. Se eu for contar a altura aqui da onde tá a pontinha do bico, dá 40, tá? Só pra você saber aí todas as medidas, não ficar com dúvida. E aí, agora, basta terminar aqui este outro. Você tem que ficar atento só na hora que você for começar a fazer o teu barrado, para não prender do lado avesso, gente, tá? Porque esse trabalho aqui a gente só fez carreiras circulares, a gente só trabalhou do lado direito, então você tem que prender do lado direito. Olha que coisa linda, colocando um assim em cima do outro. Olha que coisa mais charmosa. Pensa uma mesa toda posta com isso aqui. Ai, todo mundo vai adorar. Certeza. Não tem como não gostar, né, gente? Aí você usa aí a combinação de cores que vocês mais gostam. Se quiser fazer todo colorido, aproveitar restinho de fios, fica à vontade. Eu espero que você tenha gostado. Você pegue muita encomenda, que Deus abençoe você nos seus negócios. Espero que você me recomende para suas amigas. Você me ajude aqui no canal, divulgando para mais pessoas, tá? Porque só assim, a gente tem que ser solidário, né? Um ajudando ao outro, para podermos alcançar algo no futuro. Então, eu conto com a sua colaboração. Meu muito obrigada pela sua paciência em ter acompanhado toda essa aula mega detalhada, por ter passado esse tempinho comigo e ter aí, de uma certa forma, aberto, né? As portas, entre aspas, da sua casa, para eu passar esse tempo, para passar esse tempinho, né? Dessa aula toda aqui em sua companhia. Se você assistir mais vezes, eu vou ficar feliz por você me receber mais vezes. Aí você prepara um cafezinho. Abusada, né, gente? Mas é isso. Então, muito obrigada. Beijinhos e chega de papo, né? Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Tchau.